Você conhece Atos dos Apóstolos 5? A partir do versículo 1 ao 11, fala da intenção e fala de Ananias e Safira. Isso está se referindo à igreja primitiva de Jerusalém, a Judéia, onde o cristianismo ele estava começando a evoluir, trabalhar de uma forma não mais esporádica, porque não existia essa ideia, porque ali o Cristo já estava no meio do povo, o Cristo já tinha vencido a morte, já tinha vindo sobre a terra, já tinha se aberto as janelas com porta dos céus para a graça. Então o Espírito Santo ele não estava trabalhando mais de maneira esporádica, mas ele coabitava com o povo, já estava no povo, já estava entre os povos, já estava entre os discípulos, entre aqueles homens ao qual o Senhor escolheu e os incumbiu para fazer a sua obra, para levar o índio, o seu evangelho, a sua palavra. Uma coisa interessante que nós percebemos aí é que Ananias e Safira, eles fizeram um propósito com Deus, um projeto com Deus, diante dos apóstolos. Então eu quero te dizer que todas as vezes que você fizer um voto, não tarde em cumprir, mas cumpra com o seu voto diante de Deus. Deus não te pede nada, Deus não te obriga a nada, Deus não te manda a fazer nenhum voto com Ele. Por quê? Porque naquele tempo antigo existia essa liturgia, tá? De fazeres voto, de cumprir com voto. Você sabe por que o povo daquele tempo eles recebiam as bênçãos? Porque eles ouviam o que os profetas falavam. E você sabe por que muitas das vezes hoje o povo não recebe a bênção? Não é porque ouve o profeta, não. A Bíblia diz que Deus falou pelos profetas, através dos homens, através dos profetas, através do Pai, hoje fala através do Filho. Por não cumprir com o voto que ele faz com Deus. Aquilo que ele fala, pede a Deus, diz que irá fazer quando receber e depois ele por si próprio quebra essa aliança. Ananias e Safira fizeram um voto com Deus. O que Ananias chegou diante de Deus? Ele chegou com a sua esposa, conversou com ela que eles tinham propriedade, iria vender as propriedades. Quando eles vendessem, eles entendiam no coração deles que deveria fazer o mesmo que todos estavam fazendo. O que os outros estavam fazendo? Eles estavam vendendo suas propriedades, estavam levando aos pés dos apóstolos de Cristo, para que eles pegassem aquele dinheiro e aquele dinheiro fosse envolvido, direcionado às comunidades pequenas e ajudado as pessoas mais pobres e ajudado na vida deles cotidiana, nas suas viagens, nas suas obras missionárias e também para o desenvolvimento da igreja de Cristo, a igreja Paredes, Templos. Agora uma coisa interessante é que Ananias, ele fez esse voto diante de Deus. Você não vai encontrar em Atos dos Apóstolos, você não vai encontrar na Bíblia Deus pedindo dinheiro a ninguém, mas você vai encontrar o homem oferecendo a Deus e fazendo um voto. Deus não aceita barganha. Deus, ele não faz troca com o homem, mas Deus, ele aceita a oferta que você coloca diante dele, ele recebe e te abençoa, não porque você ofereceu algo para ele, mas porque você confiou nele e oferta, o dízimo, tudo, se globaliza em uma só palavra: gratidão. E o que é gratidão? Por mim ser grato. Exemplo, hoje eu sou grato a Deus por tudo, porém se Deus me der riquezas, o que eu farei? Com gratidão eu darei à minha igreja. Eu posso dar um carro, posso dar uma casa, posso dar dinheiro. Eu vou dar aquilo segundo o tamanho da minha gratidão e segundo o que eu recebi, entendeu? Eu não posso ganhar 1 milhão e dar 1 milhão. Eu não posso ganhar 100 mil e dar os 100 mil. Eu vou ficar sem nada. Isso é o que? É errado. Mas eu posso pegar desse que eu ganhei e tirar, falar assim: eu ganhei 100 mil. Como gratidão a Deus, eu vou dar 20 mil para ajudar na obra do Senhor. Então Ananias e Safira, eles fizeram um voto.
Mas assim como naquele tempo existiam pessoas egoístas, mentirosas, presunçosas, assim como hoje, Ananias também foi. Mentiroso, Ananias foi. Ele fez o voto. E ele vendeu sua propriedade. Ele chega diante dos apóstolos e oferece. E uma das coisas interessantes é que quando ele entrega, Pedro o pergunta: Ananias, entregaste tudo? Vendeste tudo? Pedro não estava fazendo o que se faz hoje. Pedro estava apenas tendo a confirmação diante de Deus pelo propósito que Ananias fez com Deus. E agora, na hora de cumprir, ele estava fazendo o quê? Tentando mentir para Deus, pecando contra Deus. Qual o pecado que ele estava cometendo? Ele estava errando o alvo, o seu foco. A aliança que foi feita entre ele e Deus, ele não estava cumprindo. Então Deus mostrou a Pedro que ele estava querendo usar de bom agrado aquele dinheiro para tentar enganar os apóstolos, sendo que não era aquilo que ele fez o propósito com Deus. Agora ali a Bíblia diz que naquele momento, quando ele disse que era tudo, ele caiu morto sobre aquele lugar. E sabe qual é interessante? Olhando para essa palavra, eu vejo na Bíblia o único, o primeiro e o último pessoa a ser naquele momento viúva. A primeira pessoa e a única da Bíblia que foi viúva em tempo recorde por 3 horas. Quando Safira estava chegando ali, sabendo de toda a história, não do ocorrido com seu marido, não sabendo que seu marido, 3 horas depois, que seu marido havia morrido, que ele havia sido fulminado. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que eu estou no Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Então eu estou na graça. Se eu estou na graça, filho, a graça não permite a mentira. Não permite pecar. Quando você falar da graça, aprenda para você não falar bobeira. E também ouça para você também não falar besteira. Ele estava na graça. Na graça não há. Foi um momento único. Não, teve outros momentos cruciais ali dentro da graça que foi instantâneo. Deus fulminou, Deus matou, Deus tirou, Deus arrancou, Deus decepou. Mas vamos falar de Safira. Safira, quando chega, o apóstolo já o pergunta de novo, e a pergunta para ela é: tudo que tem para dar, vendesse tua propriedade, está dando tudo. Em outras palavras, Deus falando com o apóstolo Pedro, lembrando a ela do propósito, do voto que ela fez, e agora ela chegou e não queria cumprir com o voto que ela fez com Deus, ela propôs diante de Deus. E quando ela fala: sim, é tudo, eu estou dando tudo pelo que eu vendi, que era metade do homem, metade da mulher, né? Eles dividiam metade e cada um ia levar metade. Não que eles estivessem separando, não entenda. E quando ela fala isso, ela também cai morta 3 horas depois. Então isso nos mostra o que? Voto, fidelidade, hombridade, verdade, sinceridade, véu rasgado, promessa. Não fale nem prometa aquilo que você não pode cumprir. Na graça, quem te falou que na graça não tem o jugo de Deus? Quem falou que na graça não há condenação? Quem falou que na graça não há morte? Quem falou que na graça não há fulminação? Quem te falou que na graça você pode fazer o que você quer? Quem falou que para você que na graça você é morto, você foi perdoado e sobre você já não existe mais pecado, que você pode pecar? Quem te falou? Talvez você está entendendo errado aquilo que estão tentando pregar para você. Na graça você não faz o que você quer. A graça é mais perigoso que a lei. Leia o Novo Testamento e leia o Velho Testamento. Qual foram
os acontecimentos terríveis que houve na graça. Então não minta, não prometa que você não vai cumprir. E se prometer, cumpra, porque você cumprindo, Deus te dará muito mais, Ele te concederá muito mais. Não faça como Ananias e Safira, não foi por causa do dinheiro, foi por causa do voto, do propósito do teu coração que ele fez com Deus, fez um propósito de Deus de cumprir, e quando chegou lá ele quis o quê? Eles quiseram camuflar, enganar os apóstolos. Cuidado, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Prometa somente aquilo que você irá cumprir, não prometa mais do que você não pode cumprir, o que depois você irá ter sobre suas mãos, e depois de ter sobre suas mãos a bênção conquistada, você vai ter dó de entregar a Deus. Deus te pediu? Deus falou para você que era para você dar? Você que falou para Deus que você iria abençoar. E se você falou que ia abençoar, Deus já revelou o coração daquela pessoa que você iria entregar essa bênção para ela. Você acha que não? Você acha que Amós 3,7 não se encaixa nesse versículo de Atos dos Apóstolos 5? Que nada acontecerá antes que Deus não avise seus servos e profetas. E Deus está revelando, Deus está dizendo para você, não prometa, porque Ele está falando para quem está esperando a bênção que você está chegando com ela para entregar.